Paz do Senhor, igreja. Podemos assentar. Deixa eu só colocar o papel aqui. A gente fica trêmula, com muito temor de Deus. Quando o pastor fez o convite, através da Daiane, para estar aqui ministrando hoje, meu coração ficou assim meio balançado, porque a gente é acostumado com o microfone, mas parece que para a igreja toda é uma glória, um peso, uma responsabilidade, Mas na noite seguinte, que eu vi que meu nome estava na escala, eu fui surpreendida uma madrugada com um sonho. O sonho em si, ele não era muito bom. Confesso para vocês que eu acordei clamando ao Senhor, pedindo, repreendendo todo o mal que vinha através desse sonho, Tudo que Deus queria me alertar através desse sonho, eu repreendi ali, orei no nome de Jesus. E acredito que Deus usou de uma forma toda especial para me acordar, para me despertar. E começou a ministrar a palavra de hoje no meu coração. E hoje eu vou ministrar para vocês sobre José. Hoje a gente vai percorrer ali a vida de José, alguns princípios, algumas atitudes de José, algumas coisas que aconteceram com ele. Eu falo assim que eu amo pegar os personagens bíblicos e ler e ouvir as histórias, porque eu acho a Bíblia uma coisa tão maravilhosa que Deus deixou ali as histórias para que nós pudéssemos ler e meditar e observar muitas vezes que alguns erros, algumas coisas nós podemos nos prevenir, nós podemos cuidar para que não aconteça na nossa vida. É um livro de orientação mesmo para as nossas vidas. Pena que muitas vezes a gente não sabe usar adequadamente. Mas eu quero ler com vocês em Gênesis 37, do 2 em diante, diz assim: Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que aos seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica, talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no. E já lhe não podiam falar pacificadamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiavam ainda mais. Eu acredito que a maioria da igreja conhece a história de José. José era um jovem, como diz aqui a palavra, que foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi jogado num poço e foi vendido pelos seus irmãos. E ao decorrer da história, ele vai para a casa de Potifar, e lá ele começa a se desenvolver, ser bem visto, trabalhar. Mas a mulher de Potifar arma uma para ele, e ele é preso, cativo. Mas novamente, quando Deus tem um plano na vida de alguém, Deus resgata José da prisão, e José vai governar. E governar
em uma época em que houve muita seca, muita escassez e muita fartura. E diante da fartura que ele soube administrar, estou tentando resumir a história para a gente voltar no contexto. Ele recebe os irmãos que buscavam alimento. E ali ele faz um banquete, ali ele mostra para os seus irmãos aonde toda a história o levou. Mas quando a gente lê aqui o começo da mensagem, fala que José era um jovem que gostava de contar as histórias do que os seus irmãos faziam. Sabe, ele era meio que um dedo duro ali, né? E a gente vê nitidamente, quando a gente lê a palavra de Deus, que José, ele era o preferido do pai. E a gente sabe que entre os irmãos, quando tem um preferido, existe muito ciúme. E quando tem um filho que ele é muito mimado, que aparentemente, como diz a palavra, José era um menino mimado porque o pai o protegia, o pai cuidava, o pai dava o melhor porque ele era o mais novo. Geralmente uma pessoa mimada, ela tem a tendência de se tornar um pouco egoísta. Já parou para pensar que talvez se fosse nós no lugar de José, depois de tudo que ele passou, tudo que os irmãos fizeram para ele, será que você teria a mesma atitude de José? José tinha tudo para ser uma pessoa mau caráter, para prejudicar os seus irmãos, para machucá-lo. Porém, na trajetória dele, quando nós lemos o decorrer da palavra, por várias vezes, e eu até grifei, diz assim: o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em sua casa como em seu campo. O Senhor, porém, era com José. O Senhor era com José. E veio a ser um homem próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Por várias vezes diz assim que o Senhor era com José. E eu comecei a meditar na nossa caminhada. Nós somos seres humanos cheios de falhas, cheios de defeito. Mas quando nós começamos a caminhar com o Senhor começa a moldar o nosso caráter. E Deus ministrou muito no meu coração que Deus está levantando uma nova geração de caráter novo. Amém? Sabe, todo restício de coisas que Satanás lançou, todo restício de uma vida passada, Deus lança fora das nossas vidas. José precisou enfrentar muitas coisas, muitas dificuldades. E aquilo que eu falei para vocês é maravilhoso quando a gente lê a Bíblia, lê num contexto que a gente fala assim, olha, se eu agir diferente, se eu tomar posse dessa palavra, se eu buscar a direção de Deus, muitas coisas podem ser diferentes na minha vida. Deus hoje começa a trabalhar sobre nós, como igreja, a nossa imaturidade. Deus trabalhou no decorrer dos dias, dos anos, na vida de José, a imaturidade dele. Sabe por quê? Se fosse
Se tudo o que tivesse acontecido com José fosse num percorrer de tempo muito pequeno, ele teria uma atitude diferente. Porque a própria Bíblia nos diz que José, ele gostava, ele contava os sonhos para os irmãos, que ele via ele reinando sobre os irmãos. Sabe, aquele desejo mal no coração de José é visto quando ele conta os seus sonhos. Mas a vida fez com que ele desse muitas voltas, caminhasse muito, enfrentasse muitos obstáculos, muitas dificuldades. E eu vejo muitas vezes que nós enfrentamos assim. Como cristão, a gente enfrenta. A gente enfrenta muitas dificuldades. Só que todas as provas, como bem ministrou Daniel semana passada aqui, todas as provas que nós enfrentamos, todas as dificuldades, são para nos forjar, para nos moldar. Então nós vemos claramente que todas as dificuldades que José enfrentava aqui, Deus estava moldando o caráter dele. E além de moldar o caráter, Deus estava trabalhando a imaturidade. Deus usava o dom dele para moldar o caráter dele. E é incrível que ao decorrer do versículo diz assim: mas logo chegou José aos seus irmãos, despiram-no da túnica talar de mangas compridas e que trazia, que o tomava, e lançaram na cisterna, vazia, sem água. Sabe aquela honra que o pai dele deu para ele? Aquela túnica bonita, aquilo que ele mostrava beleza. Os irmãos arrancaram as vestes dele. E o que me intrigou é que no acontecido, um pouquinho mais para frente ali, quando a mulher de Potifar deseja José, ele tentando escapar, ele saiu fugido e deixa também a túnica que ele usava naquele ambiente. E a túnica que ele usava, a mulher usa para falar mal dele. E Deus ministrou muito forte no meu coração sobre vestes. Muitas vezes o inimigo na nossa caminhada com Cristo tem tentado arrancar as nossas vestes. Nos defamar, nos fazer parar, como foi o que os irmãos fez. Dizer que você não é capaz, que os nossos sonhos não vão se cumprir. Dizer que a nossa realidade é outra. Tentar calar a nossa voz, parar os nossos pés. Sabe, José era um moço pequeno, um jovem, que ele foi crescendo, enfrentando todas as dificuldades da vida. E quando a gente fala assim, não parece que... Liz, você não pensa assim? Eu fui crescendo, e enfrentando todas as dificuldades da vida. E cada dia vem uma pior e uma maior. E as coisas acontecem dessa forma, tentam arrancar a beleza que existe em nós. Tentam rasgar as nossas vestes. Vestes de louvor, vestes de graça, de beleza. Quantas vezes tentam tampar o nosso sorriso. Só que aqui eu quero fazer um parênteses.
Porque muitas vezes nós achamos que a nossa luta é contra o irmão. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra o mal. E José lá no fundo, ele compreendeu isso, quando ele reencontrou com os irmãos. Eu quero te convidar a compreender isso. Talvez, eu não sei como você está aqui hoje. Qual tem sido o teu processo? Se você está nessa coisa deslumbrada, um jovem, que recebe todos os mimos do pai, Deus hoje começa a abrir os teus olhos para um tempo novo. Eu não sei se você está se sentindo sozinho numa cisterna, num poço vazio. Mas Deus hoje ministra no meu coração que nós não vamos ser apenas sonhador, mas nós vamos começar a viver os sonhos de Deus. Nós temos declarado sobre essa igreja, nós temos falado todos os dias que nós temos um novo tempo para viver. Mas não adianta a gente falar e não agir. Nós temos que tomar posse, nós temos que levantar todos os dias e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, seja comigo como o Senhor foi com José. Não importa a dificuldade que eu vou enfrentar, não importa o problema, a armadilha que Satanás vai lançar sobre a minha vida, mas eu vou escolher te adorar, e eu te peço que a sua presença seja comigo. Então, José é vendido, vai para a casa de Potifar, acontece tudo aquilo, a mulher também fala mal dele. Eu não quero ler para a gente não tomar um tempo. José novamente é preso, mas lá na cadeia, ele continua interpretando os sonhos. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquela palavra que diz assim, para que Deus traga paz para a nossa vida, que excede todo o entendimento? A gente às vezes só quer viver, fala assim, porque viver com Deus é maravilha, é glória, é poder. É glória, é poder, é maravilha. É viver o sobrenatural. Mas nós não estamos livres de viver também coisas ruins. Só que José, eu acho que ele compreendia, no fundo do espírito dele, ele compreendia dessa paz. Que essa paz é a gente estar passando apurado, às vezes na vida financeira, na vida emocional, no trabalho, dentro do nosso lar. Setas do inimigo voando para cá e para lá. Nós temos vivido num tempo que, pelo amor de Deus. Mas é compreender que a paz do Senhor está conosco. Que a presença do Senhor está conosco. A palavra de Deus fala que se nós fizermos a nossa cama lá no mais profundo abismo, lá o Senhor está. E nos mais altos céus, lá também o Senhor vai estar. Às vezes nós tiramos o foco disso, nós paramos de entender, de compreender essa história. E deixa eu te falar, seja a bênção de quem te faz cativo, na vida de quem te faz cativo. Seja a bênção. Ofereça o que você tem de melhor. José, quando ele reencontrou seus irmãos, ele ofereceu o que ele tinha de melhor. A honra de sentar com ele na mesa, de viver as belezas que o Senhor tinha colocado na mão dele. Ofereça o melhor.
não compactue com o inimigo. Sabe, às vezes a pessoa faz o mal para a gente quer devolver na mesma moeda. Mas Jesus não nos ensina assim. Um verdadeiro cristão, ele sabe se posicionar. E ele sabe agir conforme a vontade de Deus. E eu quero te convidar nesta noite a rever os teus conceitos. Que Deus, Ele quer agir, Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio. Mas Ele precisa de um posicionamento nosso. José como governador do Egito. De cativo, ele passou a governar. Disse mais Faraó a José: vês, te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fez-o vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Deus honrou José. Trouxe prosperidade para a vida dele. Só que o incrível é que era para ele governar. Nesse momento aqui, eu fico imaginando como José se sentia. Era uma mistura de sensação, ver de novo uma roupa nova, de linho, vestes lindas. Ele poderia dançar e sambar, porque ele estava ali como autoridade para tomar decisões. E ele tomou da melhor forma. Quando Deus começar a colocar as coisas na sua mão, as coisas que Ele tem preparado, os sonhos que Ele tem colocado na tua mente, no teu coração, quando Ele começar a realizar, e não vai demorar, porque com José demorou, mas nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor que nos diz, nos orienta o que nós devemos fazer. O povo no Egito teve que ficar rodando para achar a terra prometida, porque eles não estavam preparados. Quando vinha uma luta, murmurava. Vinha alguma coisa, queriam desistir. José demorou um pouquinho para realizar os sonhos que ele sonhava. Demorou alguns anos. Mas Deus estava trabalhando no seu caráter. Talvez vai demorar algum tempo para você receber aquela bênção. Mas celebre as pequenas coisas que Deus tem te dado. Celebre, como falou aqui a Betinha, o dia, o respirar, a família, o abraço. Celebre o arroz com ovo que a pastora faz, que é uma delícia. Vamos celebrar as pequenas coisas. Estar perto, estar junto. Celebrar essa liberdade que nós temos de honrar o Senhor, de adorar, porque isso vai ser por pouco tempo. Se a palavra se cumprir da forma que tem que se cumprir e vai se cumprir, nós temos pouco tempo. A palavra de Deus diz assim que nos últimos dias o amor se esfriaria. Pela maldade, pela iniquidade das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, não deixa o amor de Deus se esfriar na sua vida. Não deixa. Repreenda. Quando vir palavras que te machucam, palavras que te ferem, atitudes que te ferem, coloca diante de Deus. Peça para que Deus trabalhe no teu coração, na tua mente. Peça para que Deus te coloque um capacete, para que Deus te coloque vestes, armaduras certas. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos de posição, de posicionamento dos verdadeiros cristãos. Deus só vai colocar as vestes
se nós tivermos posicionado. Já tentou pôr roupa numa criança que se bate, que se vira para cá e vira para lá? Só pela misericórdia. A palavra de Deus fala para que nós sejamos como criança para o Pai. E nós precisamos mesmo ter esse amor com o Pai, de ter confiança, de lançar as nossas preocupações, os nossos medos nos braços do Senhor. Nós temos que ter mesmo essa sensibilidade quando nós não conseguimos falar aquilo que está nos machucando, correr para o Pai. Uma criança quando chora, quando não sabe falar, pode reparar quando ela quer alguma coisa, ela chora e ela abre os braços para quem? Para o pai, para a mãe, para quem vai proteger, para quem vai compreender. E nós precisamos disso mesmo. Eu falo que eu já sou chorona por natureza, né? Deus, eu acho que me vê, ela vem a chorona. Mas nós precisamos disso. Nós precisamos ser essa criança nos braços do Senhor. Mas nós precisamos também tomar posicionamento diante das dificuldades, das aflições. Sabe aquela criança que se alimenta ali do leite, do alimento necessário, a mãe vai lá, o pai, a mãe nutre do que precisa, daqui a pouco sai todo feliz, correndo, brincando, dorme com o sorriso mais lindo do mundo. Nós precisamos ser essa criança que vai no pai, busca força e sai revigorado. E por último, José como governador. José era governador daquela terra. Quando eu comecei a faculdade de administração, uma das pessoas que eram citadas como alguém que soube governar, que soube cuidar das riquezas, que soube administrar, um administrador de excelência, é citado José. E eu quero profetizar sobre as nossas vidas, que nós vamos ser lembrados como a igreja, como a pessoa, como o filho que soube administrar aquilo que o Pai tem colocado nas tuas e nas minhas mãos. O pai de José o abençoa dizendo assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. As flechas lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. Quando José recebe os seus irmãos, ele diz assim para eles: vós, na verdade, intentais o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vesdes agora, que se conserve muita gente com vida. Ele, como governador, ele podia ter mandado matar, prender seus irmãos, judiado. Ele até tentou ali deixar os irmãos meio presos para poder conversar e receber todos ali. Mas a gente vê nitidamente que José, ele não devolveu na mesma moeda. Deus ministra no meu coração, não devolva na mesma moeda o mal que você tem recebido. Porque a sua luta não é contra carne nem sangue. Deus ministrou muito, mas muito no meu coração,
que Deus tem colocado vestes e vestes novas em pessoas aqui hoje. Deus ministrou. Eu falava, Deus, eu quero outra palavra, por favor, eu quero outra palavra. Eu não consigo compreender, eu não consigo ligar. O Senhor uma hora me pede uma coisa, o Senhor outra hora me pede outra. E daí eu tentava fugir do povo lá em casa, ir para o computador, e daí ir para... Mas o que Deus ministra no meu coração é vestes novas. E é para você ficar esperto. Como que você vai ficar esperto? É buscar essa sabedoria de Deus. O entendimento do Espírito Santo de Deus. Deus é conosco. Deus é comigo. Deus é com você. A todo tempo na Bíblia, fica falando, Senhor era com José. E Deus precisa nos lembrar todos os dias que Ele é conosco. Que Ele é com você, que Ele é comigo. Eu quero que você se coloque em pé. José se tornou governador, representante do rei. A palavra do Senhor, e eu falo assim que eu não sei mais quantas vezes eu vou falar isso. Fala que nós somos sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, eu acho que você não entendeu. Nós somos governadores aqui na terra, nós somos representantes do rei. Como representante do rei, eu quero te convidar nessa noite a colocar as vestes que o Senhor tem preparado para mim e para você, para que nós possamos governar, para que nós possamos dar ordem aos anjos, para que nós possamos dar ordem aos infernos. As armações que o inimigo tem colocado e tem feito se levantar contra a minha e a tua vida. É tão bonito quando nós falamos, né? Somos raça eleita, sacerdócio real. Seja isso mesmo. Mas assim, tome posse em todas as áreas. Ande como tal, de cabeça erguida, pisando na cabeça do inimigo. Mas também peça para que o Senhor todos os dias molde o seu caráter. E para que você compreenda, tenha essa sabedoria de entender o que o Senhor está realizando. Vai doer, vai. Muitas vezes nós vamos precisar nos sentir só. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas o Senhor nos faz se sentir assim. Para que nós possamos buscá-lo. Eu costumo dizer assim que é muito incrível, né? A gente quando era, eu pelo menos não sei vocês, mas quando era adolescente, era um tal de fazer umas trocas com Deus, assim, né? Deus, se o Senhor fizer isso para mim, não sei o que, eu estou precisando disso agora, se o Senhor fizer agora, eu faço tal coisa. Às vezes não dava muito certo, não. Às vezes dava. Aí depois, para cumprir o que a gente prometeu, né? É aquele filho mimado, né? Que acha que o pai tem que fazer da forma, do jeito, na hora. A gente vai começar a compreender a partir de hoje. Deus começa a abrir as nossas mentes para compreender que o Senhor vai fazer da forma dele. E que o Senhor vai dar todo o entendimento para que nós governamos
aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. E para um propósito muito maior. José, ele não governou para ele, para a honra dele. Ele teve que ser administrador. Pensa, 7 anos sem nada. E ter que guardar os 7 anos de fartura. Me diz, nos tempos de hoje, como que é difícil a gente guardar um dinheirinho? Né? Peça essa sabedoria de Deus. Para que você saiba administrar o dom, o talento, o ministério, as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos.